E eu vou conversar agora com Paulo Donadoni. O Paulo ele é gerente de estratégia de marketing da Bayer para a cana-de-açúcar no Brasil. Paulo Donadoni, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Paulo, a gente sabe que a infestação de plantas daninhas é um dos principais problemas da agricultura moderna. E aqui no Brasil, a extensão territorial, a diversidade de solo, altos índices pluviométricos, a baixa rotação de culturas, são fatores que contribuem para a disseminação de plantas de difícil controle. E acontece que, aumentando o custo nosso de produção, reduzindo a produtividade de lavouras, e dentro desse contexto, a Bayer, a gente sabe, essa multinacional, essa empresa enorme, ela acaba de disponibilizar para o mercado um herbicida muito interessante, que é o Allium, né? Sim. E é uma nova tecnologia que chega para revolucionar o manejo de plantas daninhas para cultivo de café, citros e principalmente cana-de-açúcar, onde o Brasil é muito forte. Eu gostaria de perguntar o seguinte: a Bayer hoje, ela tem, no caso da cana-de-açúcar, vamos dizer assim, ela tem toda a estrutura completa para ajudar o produtor, plantador de cana? Sim, Antônio. Ela tem sim, e possui tecnologias que, ao nosso ver, são tecnologias até disruptivas com relação à sua capacidade de promover melhorias na produção agrícola da cana-de-açúcar para o produtor. Tecnologias que vão desde herbicidas a inseticidas e também reguladores de crescimento. A Bayer é uma empresa que se dedica à cana-de-açúcar já há praticamente quase 20 anos se dedicando à cultura de cana-de-açúcar no Brasil e recentemente nós lançamos duas tecnologias, um novo fungicida desenvolvido para cana-de-açúcar e também um novo herbicida agora com o lançamento esse ano para cana-de-açúcar também. Quando a gente fala nesse sentido que nós estamos falando, da ideia que é só para usinas e tal, mas serve também para o pequeno e médio produtor desses produtos. Sem dúvida, Antônio, uma tecnologia acessível, uma tecnologia que vai contribuir para reduzir em muito os custos de produção do produtor, porque diminui o repasse, diminui a volta do produtor, no sentido de ele ter que fazer novamente uma outra aplicação para poder controlar os escapes que estão ocorrendo na cana-de-açúcar. Isso é muito importante, né? Uma tecnologia que reduz o custo de produção, melhora a capacidade de gestão do produtor, enfim, ela contribui realmente para que o produtor possa ter uma cultura cada vez mais rentável. Paulo, de maneira geral, a população não tem assim um conhecimento em relação ao agronegócio, tem notícias tal, fica sabendo que o agronegócio é o setor mais importante do país, que vem segurando a economia, mas quando se fala em cana-de-açúcar, a primeira coisa que vem na cabeça é etanol e açúcar. E não é só isso, né, que a cana proporciona. Não. Dá um ampassant assim na cana. Olha, a cana-de-açúcar é uma cultura muito nobre, muito nobre pela sua capacidade de contribuir com a sociedade de forma sustentável. Correto. É uma cultura energética, porque produz açúcar, porque produz etanol, né, e porque produz também energia elétrica, oriunda do resíduo de moagem da cana, que é o bagaço da cana. E da palha também. E da palha também, bem lembrado. Então, é uma cultura que possui características de sustentabilidade que podem promover o Brasil como um ícone em relação à diferenciação energética em relação a outros países. Quer dizer, e o Brasil pode, inclusive, aumentar a sua produção de etanol através do etanol retirado, vamos dizer assim, do próprio bagaço, né? Sim, nós chamamos essa tecnologia de segunda geração. Segunda geração. É uma tecnologia que está sendo cada vez mais pesquisada, não é? No Brasil e em outros países também, né? A partir de resíduos, né? Vegetais, não é? Esse etanol celulósico ele deverá ser sim uma opção para o Brasil, mas no médio e longo prazo. Ainda no curto prazo, a produção convencional de etanol a partir da cana-de-açúcar, do caldo da cana-de-açúcar, é que deve prevalecer. Só para você ter uma ideia, se você tem um carro e dentro desse carro cabe 60 litros de combustível, Paulo, eu te pergunto, para produzir 60 litros de combustível, gasta quantos quilos de cana? Olha, você vai gastar em média aí para produzir 60, 70 litros de etanol,
mais ou menos uns 500 quilos de cana, não é? Hoje, 1 tonelada são 1.000 quilos de cana, você produz aí, em média, uma saca de açúcar, são 50 quilos de açúcar, mais 70 litros de etanol, em média, hoje, com a eficiência nas usinas que nós temos hoje no país. Pois é. Em média. Em média. 1.000 quilos de cana, você produz aí 60, 70 litros de etanol e um saco de açúcar. Só para ter uma noção. Além disso, pergunta. Você pode também, a cana, ela proporciona outros produtos como plástico, por exemplo, polímero, né? Sim, é uma realidade. Inclusive existem marcas famosas no Brasil que já utilizam as garrafas com bioplástico, produzido a partir de biopolímeros da cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar. Me dá uma visão geral, como é que está a situação da cana-de-açúcar no Brasil e principalmente aqui em Goiás, que é um dos grandes produtores de etanol, né? Antônio, olha, a sua pergunta é muito interessante. Nós vivemos hoje um momento muito rico em termos de elementos de análise. Né? Quando você olha para o mercado, para as políticas públicas, para a operação agrícola da usina, você tem várias tendências de um momento novo, um momento diferente dos últimos anos. Um momento onde a gente poderá certamente ter uma maior rentabilidade com a cultura da cana. O produtor deverá ter uma maior rentabilidade com a cultura da cana. E isso é bom, não é? Porque remunera bem, remunera melhor. A cana-de-açúcar é uma cultura que deverá, nos próximos 3 a 4 anos, ter uma sustentação em termos de rentabilidade ao produtor. Essa é a expectativa. Na sua visão, cana-de-açúcar, o setor sucro-alcooleiro, podemos dizer que é um setor de segurança máxima? É um setor estratégico, Antônio. É um setor estratégico. Pelos produtos que produz e pela capacidade que tem hoje de oferecer uma matriz energética sustentável para a nossa sociedade. E basicamente única no mundo. Única no mundo. Nós temos aqui hoje instalado no país um sonho de muitos países, como os americanos, por exemplo, os Estados Unidos, né? O povo americano, eles lutam, né, para poder ter um combustível limpo, não é? E que possa, né, propiciar motores mais eficientes. Né? Nós sabemos que o álcool tem uma eficiência maior que a gasolina. É verdade. E esse é o sonho das grandes montadoras. Né? Paulo Donadoni, gerente de estratégia de marketing da Bayer para a cana-de-açúcar, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui, porque esse assunto é muito interessante. É um prazer, nós ficamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. Mais informações você encontra no nosso Facebook, www.facebook.com/Antônio Pereira TV Agro. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem: qualquer tolo pode pintar um quadro, mas só um gênio consegue ver.